Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é só clicar e você vai ser levado diretamente para a minha rede social. Vai ser um prazer ter você lá comigo e a gente vai poder se conhecer melhor e isso vai ser bom demais. Amém? Seja boca de Deus e divulgue esse vídeo aí para o maior número de pessoas que você conhece, para que você possa divulgar o reino de Deus e fazer diferença para essa geração. A presença de Deus faz parte da natureza de Deus. A onipresença de Deus permite que Ele esteja em todos os lugares, ao mesmo tempo e com a mesma intensidade, de maneira difícil da mentalidade humana entender, apenas pela fé. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Agora, existe uma diferença distinta entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. Davi implora ao Senhor para que Ele não retire a sua presença dele depois de ter cometido adultério com Batseba. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Você vê que durante o tempo do Antigo Testamento, antes de Jesus, o Espírito de Deus era enviado para que as pessoas pudessem carregar a presença dele para um propósito específico aqui na terra. Ele poderia dar o seu Espírito e pegá-lo de volta quando assim o desejasse. E é por isso que Davi aqui está clamando para que Deus não leve o Espírito Santo dele, a presença de Deus dele. Mas na dispensação do Novo Testamento, a presença de Deus vem para habitar para sempre dentro do crente, aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aqui Jesus está dizendo: se você me ama, o meu Pai te ama e nós dois faremos morada em você, através do Espírito Santo. E além disso, todo aquele que ama Jesus deve amar a sua palavra, a palavra de Deus. Já em João 14, no versículo 15, nós lemos assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Então aqui, Jesus está dizendo que Ele subirá, mas Ele deixará o Consolador apenas para nós. Nós quem? Aqueles que creem nele, aqueles que o amam, aqueles que seguem os mandamentos da palavra de Deus. E para esses, Ele não deixará
nenhum deles órfãos. Ou seja, você não é órfão, você não está abandonado. Você está sendo observado o tempo todo pelo Pai. Você foi deixado com um conselheiro, um consolador, o Espírito Santo, aquele que cuida de você através do poder de Deus. E o versículo continua dizendo que dentro de um tempo vocês não me verão mais. Ou seja, Jesus está anunciando que ele não seria visto mais com os olhos naturais. Mas ele também está dizendo que nós vamos continuar vendo ele, porque enquanto ele vive, nós também vivemos. Ou seja, Jesus está deixando aqui claro para nós que toda vez que nós estivermos nele, na presença dele, seguindo os mandamentos dele e a sua palavra, nós estamos vivos nele. E ainda em João 14, no versículo 28, diz assim: vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Aqui, Jesus está falando profeticamente do espírito do anticristo que está no mundo desde o princípio, desde que Adão e Eva pecaram. O espírito do maligno foi permitido estar no mundo. E quando Jesus diz no versículo 30, já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo, aqui ele está dizendo profeticamente o anticristo está vindo. Na época dele ainda faltavam milhares de anos. E ele continua, ele não tem nenhum direito sobre mim. Portanto, até a permissão de tudo que tem acontecido no mundo, de todas as malignidades, de toda a perversão que vem invadindo televisões, mídia, tudo que nós estamos vendo é Netflix, todo seriado agora tem que ter uma cena de imoralidade, tem que ter uma cena de lesbianismo, homossexualismo. Então nós estamos cada vez mais cercados da ideologia de gênero, nós estamos cada vez mais cercados do caos se levantando. E por quê? Porque desde o princípio foi permitido ao inimigo estar no mundo e aqui ele tem certo poder, mas o poder dele não está sobre nós, sobre aqueles que têm o Espírito Santo e seguem a palavra e Jesus. Isso é o que nós chamamos de graça imensurável de Deus. Deus fazendo a sua morada no homem. Era um grande mistério para os profetas isso. 1 Pedro 1,10 foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Você vê que era um grande mistério para os profetas, mas para nós é a nossa realidade. No Antigo Testamento, a presença de Deus era encontrada dentro dos templos. Mateus 27:51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Hoje, Deus não mora mais em templos construídos por mãos humanas. Atos 17:24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só vez fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós,
porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Você vê, aquilo que era um mistério para os profetas é a nossa realidade. Nós nunca estamos sozinhos, nenhum filho de Deus nunca está sozinho. O Espírito Santo de Deus está com você. Desfrute desta presença. Dê valor a essa presença, dê lugar à presença do Espírito Santo. O grande mistério dos profetas foi revelado para nós. A igreja primitiva e os apóstolos sabiam muito bem deste fato, pois eles experimentaram grandes milagres, sinais e maravilhas. Eles sempre pediam a Deus para que eles pudessem serem reabastecidos com aquele Espírito Santo. E eles caminhavam manifestando da presença de Deus em qualquer lugar que eles fossem. Até mesmo as suas sombras poderiam curar doentes. Creio que no fim, quando estivermos vivendo a última semana, que estamos nos aproximando dela, a última semana de Daniel, a grande tribulação, onde passaremos por um terror nunca existido até hoje. A única maneira de suportarmos isso será voltarmos para o início, ou seja, o Espírito Santo estará atuando no meio de nós, assim como atuava na igreja primitiva, assim como operava sinais e maravilhas dentre os apóstolos, profetas. Talvez por muito tempo foi esquecido que Deus ainda opera maravilhas. Talvez o mundo, crescendo na sua malignidade, tenha encoberto o quanto o Espírito Santo é poderoso para fazer obras muito maiores do que nós podemos imaginar. Isaías 55:8, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Você tem um propósito aqui na terra. Assim como os apóstolos e os profetas abriram caminho para o Evangelho durante toda a história bíblica, você tem o propósito através do Espírito Santo que habita em você hoje, nos tempos do fim. Hoje nós estamos vivendo o princípio das dores, talvez o meio das dores, mas em breve, ou na nossa geração, ou nas próximas gerações, haverá o tempo da grande tribulação, onde haverá um propósito específico para todo aquele que carrega a presença do Espírito Santo, aquele que é selado por Deus aqui na terra. Atos 5:12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia! Nós temos que ansiar por isso, desejar do fundo dos nossos corações, que possamos ser este canal, o vaso na mão do oleiro, aquele canal que Deus usa conforme a vontade dEle e não conforme a minha vontade. Que essa seja a sua oração todos os dias, para que você seja este canal de cura, de restauração, de renovação em todo lugar onde você estiver. E é assim que Deus vai te usar até a sua volta. A volta de Jesus. Quão maravilhoso é imaginar que Deus vive dentro de nós. Ele planejou isso desde o começo de todas as coisas, que a presença dele iria morar conosco. E agora nós podemos desfrutar disso. Então,
Se por um acaso você perdeu as forças, o Espírito te fortalece. Deus te convida a habitar com a presença dele dentro de você. E isso precisa ser valorizado, isso precisa ser lembrado todos os dias, para que possamos entender que nós somos fortes em Deus. Portanto, estejamos cada vez mais distantes de tudo que nos leva para longe do Espírito Santo. Efésios 5:18, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Atos 2:38, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui fica claro que existe como nós entristecermos o Espírito Santo e faremos isso se não deixarmos ele tomar lugar em nossas vidas através do fruto do Espírito. E isso nós podemos ler lá em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Esse alerta vem aqui para nós porque é provável que nós, como seres humanos, tenhamos essas falhas. E é por isso que aqui em Gálatas o apóstolo Paulo está nos alertando quanto a essas fraquezas da carne que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Temos que correr das obras da carne, temos que correr da inveja, da calúnia, de tudo aquilo que nos afasta do Espírito de Deus. Apocalipse 7, podemos ler assim a partir do versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Aqui eu não vou falar especificamente sobre as 144.000, e se você ainda não viu meu vídeo que eu falo mais específico sobre eles, te convido a buscar aqui no meu canal e assistir. Mas aqui eu quero trazer a lembrança que aqueles que estarão aqui durante a tribulação serão selados em suas testas, ou seja, estarão recebendo o Espírito Santo de maneira poderosa, fazendo com que dessa forma seja possível permanecer pregando o Evangelho, levando luz a todos os cantos, onde Deus assim o quiser. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido Pai amado, nós te agradecemos pela presença do Espírito Santo que habita em nós. Nos ajuda, Senhor, através de todas as fraquezas da carne, que possamos resistir à carne, que possamos resistir às artimanhas de Satanás e que possamos nos abrir para o fruto que vem do Espírito Santo de Deus. Que a Tua presença nos faça dia após dia apenas seguir a Tua vontade e que as nossas vontades sejam jogadas para trás, para bem longe de nós, mas que a Sua vontade se faça presente em nós todos os dias,
proteja os nossos familiares e que possamos ser sal e luz para cada um deles, para os nossos amigos, vizinhos e todos que estiverem ao nosso redor. Fortalece a nossa fé e faz-nos permanecer firmes em Cristo Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.